Olá, crimezeiras e crimezeiros, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Matias e esse é o Criminologando, onde toda semana eu trago aqui um caso criminal real. Criminologando também é podcast e está no Spotify. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like agora no início do vídeo, que isso ajuda demais o canal a crescer. Me segue também lá nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição. Lá eu posto mais conteúdo para vocês. E agora vamos começar o nosso caso de hoje. Kathleen Megan Bridon nasceu em 14 de junho de 1967 em Balmain, um bairro de Sydney, na Austrália. Seus pais eram Thomas John Bridon e Kathleen Mary Donovan. Ela era ainda um bebê, tinha apenas 18 meses, quando a sua família se desfez da forma mais brutal possível. Na noite de janeiro de 1969, seu pai, Thomas Bridon, matou a mãe de Kathleen com 24 facadas. Uma testemunha que assistiu a tudo relatou que, depois de matar a mulher, Thomas se ajoelhou ao lado do corpo, a beijou e disse: "Sinto muito, querida, eu tinha que fazer isso." Thomas Bridon foi preso no dia seguinte, condenado por homicídio e sentenciado a 15 anos de prisão. Cumpriu a pena e foi deportado para a Inglaterra. Kathleen, com 18 meses, foi entregue ao Estado como tutela oficial e passou por casas de abrigo, incluindo a Abdura Children's Home, em Sydney. Em 1970, foi adotada por uma família chamada Marlborough. Mas essa não era uma história de recomeços felizes. O lar dos Marlborough era frio. A mãe adotiva, Deirdre Marlborough, era descrita como distante e severa, tratando Kathleen quase como uma criada. Não havia afeto, e sim muita rigidez. Kathleen cresceu sem saber nada da sua história real. Ela acreditava que tinha sido adotada normalmente. Ela não fazia ideia de que ela era literalmente uma tutela do Estado. Ela não fazia ideia também de como a sua mãe havia morrido e nem quem era o seu pai biológico. Em 1984, quando ela tinha 15 anos, ela descobriu a verdade, que seu pai havia matado a sua mãe, que ela tinha apenas 18 meses quando isso aconteceu, que ela era filha de um assassino. A revelação foi devastadora para Kathleen e nesse mesmo ano ela abandonou a escola. Começou a trabalhar e foi construindo uma vida própria da forma que podia. Em algum momento, em 1980, ela foi a uma danceteria em Newcastle, cidade litoral a norte de Sydney, e conheceu um homem chamado Craig Folbig. Os dois se casaram em 1987. Kathleen tinha 20 anos e queria muito ter uma família própria, uma família que nunca tinha tido. Em fevereiro de 1989, nasceu o primeiro filho do casal, Caleb Gibson Folbig. Assim que nasceu, foi diagnosticado com laringomalácia, que é uma condição congênita caracterizada pelo amolecimento das estruturas da laringe, causando colapso das vias aéreas superiores durante a respiração, acarretando uma respiração ruidosa. Os médicos disseram que era algo que melhoraria com o tempo. Em 20 de fevereiro de 1989, Caleb tinha apenas 19 dias de vida. No meio da noite, Craig foi acordado pelos gritos de Kathleen. Ele correu para o quarto do bebê e o bebê estava imóvel no berço. Ele tentou reanimar o bebê, mas era tarde demais. Caleb havia morrido e a morte foi registrada como SMSL, Síndrome da Morte Súbita do Lactente, que é o mesmo que a morte súbita do bebê. O termo usado quando um bebê morre subitamente sem causa aparente identificável. Um ano depois, em 3 de junho de 1990, nasceu Patrick Allen Folbig. Nos seus primeiros meses parecia saudável, mas após ter completado 3 meses de vida, em 18 de outubro de 1990, às 3h30 da manhã, Craig acordou com os gritos de Kathleen. Ele correu até o quarto do bebê e Patrick estava molinho,
com os lábios roxos e respirando com muita dificuldade. Ele foi levado às pressas ao hospital, mas já havia sofrido dano cerebral irreversível e passou a ter convulsões epiléticas frequentes. Patrick viveu mais 4 meses nessa condição e isso afetou muito a Kathleen. Em 13 de fevereiro de 1991, com 8 meses de idade, Patrick morreu. A autópsia concluiu que as vias aéreas tinham sido obstruídas durante uma crise epilética. Em 14 de outubro de 1992, nasce a terceira filha do casal, Sarah Kathleen Folby. Ela era uma criança saudável e alegre. Em agosto de 1993, ela pegou um resfriado e estava com muita dificuldade para dormir. E por causa dessas noites mal dormidas, a Kathleen estava um pouco estressada. Então o Craig resolveu colocar o bebê no berço que ficava ao lado da cama do casal. Na madrugada de 30 de agosto de 1993, Craig foi acordado pelos gritos de Kathleen. Sarah estava imóvel na cama, com o corpo bem molinho e não estava respirando. Os pais chamaram a ambulância, os paramédicos começaram manobras de ressuscitação, mas era tarde demais. Sarah tinha 10 meses de idade quando morreu. A autópsia atribuiu a morte de Sarah à síndrome da morte súbita do lactente. Após a morte de Sarah, o casal se mudou para Singleton, no Hunter Valley, ao norte de Newcastle. Eles tentavam recomeçar. Em 7 de agosto de 1997, nasceu a quarta filha do casal. Se chamava Laura Elizabeth Folby. Era uma criança saudável, cresceu bem durante os primeiros meses. Em 1 de março de 1999, era 12:05, Kathleen liga para a ambulância dizendo que a sua filha Laura não estava respirando. Cerca de 9 minutos depois, a ambulância chega e os paramédicos encontram Kathleen chorando e realizando as manobras de ressuscitação em sua filha Laura. Os paramédicos tentam ressuscitar a Laura, mas ela infelizmente também morreu. O médico que realizou a autópsia, inicialmente ele registrou a causa da morte como uma infecção viral que havia inflamado o músculo do coração, uma miocardite. Quando o médico soube que Laura era a quarta filha do casal que havia morrido, ele revisou o próprio laudo e alterou o laudo para a causa da morte como indeterminada e notificou a polícia. Ele acreditava que sufocamento como a causa da morte não poderia ser descartada, então ele notificou a polícia por isso também. Naquele mesmo período, o casamento de Kathleen e Craig entrou em colapso. Ela saiu de casa, deixando para trás vários pertences, e Craig encontrou numa gaveta de cabeceira os diários de Kathleen. Ele leu e levou os diários para a polícia. O que ele tinha lido, segundo ele próprio, o fez querer vomitar. Os diários de Kathleen Folby eram registros pessoais que ela mantinha desde muito jovem. Ela escrevia sobre sua vida, sobre os seus sentimentos, sua dor e a sua culpa. Ela se culpava muito pelo que tinha acontecido com os filhos. E foi nesses diários que a acusação encontrou o que, para eles, era uma confissão. Em uma das páginas, Kathleen escreveu a seguinte frase sobre Sarah: "Eu me sentia a pior mãe do mundo. Com medo de que ela fosse embora, agora como Sarah foi. Eu sabia que era impaciente e cruel às vezes com ela, e ela foi embora, com um pouquinho de ajuda." A frase "com um pouquinho de ajuda" foi interpretada pelo promotor como uma referência ao ato de sufocar a criança. Em outra página escrita em 14 de outubro de 1996, já com os 3 filhos mortos, a Kathleen escreveu: "Obviamente, sou filha do meu pai." Para a acusação, essa era a frase escrita naquele diário mais devastadora de todas, porque o pai de Kathleen tinha matado a mãe de Kathleen. Essa frase para os promotores era como uma admissão, era como se ela estivesse admitindo que ela tinha herdado a violência do pai dela. A defesa tinha uma outra leitura,
tinha uma interpretação completamente diferente para as coisas que a Kathleen tinha escrito no diário dela. Kathleen sempre explicou que os seus diários eram um espaço de autopunição e de culpa. Ela se culpava pela morte dos filhos da mesma forma que qualquer mãe se culpa, pensando se ela havia feito algo errado ou se ela poderia ter feito algo para evitar o que aconteceu com os filhos. E a frase "com um pouquinho de ajuda", ela queria se referir a Deus, ao destino, a uma força maior que quis levar os seus filhos, não as próprias mãos dela. E a frase sobre o pai era uma reflexão sobre os seus próprios medos internos, sobre a sombra da história da família e não uma confissão. Anos depois, em uma entrevista no programa Australian Story, Kathleen disse: "Esses diários foram escritos de um ponto de vista em que eu sempre me culpava por tudo. Eu assumia tanta responsabilidade porque é isso que as mães fazem, se culpam por tudo." E eu, como mãe, posso dizer que sim, nós mães que estão me assistindo vão concordar comigo. A gente se culpa por tudo. Pegou um resfriado? O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito para evitar isso? Então, isso é, como diz aquele ditado bem clichê, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. É basicamente isso. Então, em 2001, a polícia acreditava que tinha o suficiente para agir. Em 19 de abril de 2001, Kathleen Folbig foi presa em casa e acusada do assassinato de seus 4 filhos. O julgamento de Kathleen Folbig começou em 2003 no Supremo Tribunal de New South Wales, em Sydney. Era um caso inteiramente circunstancial. Não havia evidência física de crime em nenhuma das 4 mortes. A estratégia da acusação, conduzida pelo promotor Mark Tedeschi, se baseava em 3 pilares. Primeiro, a estatística. A probabilidade de 4 irmãos morrerem de síndrome da morte súbita do lactente numa mesma família era considerada pela acusação como astronomicamente baixa. A lógica era simples: 4 mortes só poderiam ser explicadas por uma causa não natural. Segundo, os diários. As escritas de Kathleen foram lidas repetidamente no tribunal, apresentadas como confissões veladas de culpa. Terceiro, o comportamento. Testemunhas descreveram Kathleen como distante e fria após as mortes dos filhos. Uma enfermeira hospitalar a descreveu como distante. Uma vizinha disse que após a morte de Laura, não havia lágrimas nos olhos dela, não havia nada. A defesa argumentou que todas as 4 crianças haviam apresentado condições médicas antes de morrer. A laringe fraca de Caleb, as crises epiléticas de Patrick e os resfriados de Sarah e de Laura, antes das respectivas mortes. E os diários, eles eram reflexões de culpa e de luto, e não confissões. O advogado de defesa Brian Doyle disse ao tribunal: "O que temos ao final, no total, são apenas coincidências." Kathleen optou por não testemunhar no próprio julgamento, e isso era um direito dela, mas que a acusação usou para sugerir que talvez ela tinha algo para esconder, por isso que ela não quis testemunhar no próprio julgamento. Em 21 de maio de 2003, o júri chegou a um veredito. Considerou Kathleen culpada do homicídio culposo de Caleb, culpada de ter causado danos corporais graves a Patrick e culpada do assassinato de Sarah e Laura. O juiz Graham Barr sentenciou Kathleen Folbig a 40 anos de prisão, com um período de livramento condicional em 30 anos. Em recurso, a pena foi reduzida para 30 anos com livramento de 25 anos. Os jornais a chamaram de a pior assassina em série feminina da Austrália e também de a pior mãe do mundo. Kathleen Folbig, ela entrou na prisão declarando inocência e continuou declarando inocência por todos os anos que se seguiram. O que acontece a seguir nessa história é algo que não tem precedente na história judicial australiana. Em 2018, após 15 anos da condenação,
Um grupo de cientistas começou a analisar o caso com ferramentas que simplesmente não existiam lá no ano de 2003. O projeto Genoma Humano tinha sido concluído apenas em 2003. As ferramentas de sequenciamento genético eram caras, lentas e muito limitadas. E em 2018 isso tinha mudado. Pesquisadores liderados pela professora Carola Vinuesa, da Universidade Nacional da Austrália, conduziram uma análise genética dos membros da família Phoebe e encontraram algo que ninguém havia visto antes. Kathleen Phoebe e suas duas filhas, a Sarah e Laura, compartilhavam uma mutação rara em um gene chamado CALM2, uma mutação que nunca havia sido registrada na literatura científica antes. O gene CALM2 controla o transporte de cálcio dentro das células do coração. Esse transporte ele é fundamental para o ritmo cardíaco. Mutações nesse gene estão entre as causas mais conhecidas de morte súbita em bebês e crianças. Os cientistas encontraram também em Caleb e Patrick mutações em outro gene, o BSN, associado à epilepsia severa e distúrbios neurológicos. Então veio a confirmação externa que deu ainda mais peso para essa tese. Em maio de 2019, um caso similar de uma família americana foi publicado. 2 irmãos que carregavam uma mutação similar no gene CALM2. Um deles morreu de arritmia cardíaca e o outro sofreu uma parada cardíaca. Exatamente o mesmo tipo de morte de Sarah e Laura Phoebe. A conclusão científica era direta e clara. Havia uma causa identificável e plausível para a morte dos 4 filhos de Kathleen Phoebe. Em maio de 2021, uma petição assinada por 90 cientistas e médicos eminentes, incluindo especialistas em cardiologia, genética e medicina forense de todo o mundo, foi entregue à governadora de New South Wales, Margaret Beasley. A petição pediu perdão imediato de Kathleen Phoebe. A petição afirmava com todas as letras: o período inteiro em que Kathleen Phoebe esteve detida era resultado de um erro judicial. Em 2019, uma primeira investigação judicial havia revisado o caso e concluído de forma controversa que não havia dúvida razoável sobre a culpa de Kathleen. Mas a ciência continuou avançando, os estudos sobre o CALM2 foram completados, as evidências foram se tornando mais sólidas. Em maio de 2022, o Procurador-Geral de New South Wales, Mark Speakman, recomendou uma segunda investigação. O ex-presidente do Supremo Tribunal de New South Wales, Tom Bathurst, foi nomeado para conduzi-la. A investigação começou em novembro de 2022. Durante meses, cardiologistas, geneticistas, psiquiatras e patologistas apresentaram evidências. Em abril de 2023, nas conclusões da investigação, a promotora auxiliar Sophie Callan disse: com base na totalidade das evidências apresentadas nessa investigação, existe dúvida razoável sobre a culpa da senhorita Phoebe. Em 5 de junho de 2023, o procurador-geral Michael Daly recomendou o perdão incondicional de Kathleen Phoebe à governadora Margaret Beasley. A governadora aceitou. Naquele mesmo dia, Kathleen Phoebe foi libertada da Clarence Correctional Center, em Grafton, New South Wales. Ela tinha entrado na prisão com 35 anos e agora, aos 55, ela estava saindo. Do lado de fora, a sua amiga de infância Tracy Chapman a esperava. As duas se abraçaram enquanto fotógrafos registravam o momento. Mas o perdão tecnicamente não anulava as condenações. Kathleen estava livre, mas seus registros criminais ainda existiam. E ela ainda constava no registro de proteção da criança, o que significava que o sistema ainda a considerava uma ameaça para crianças. A batalha, então, não havia terminado. Em novembro de 2023, o juiz Bathurst publicou seu relatório final. A conclusão era: havia uma causa identificável para a morte de Patrick, Sarah e Laura, provavelmente causada por distúrbios neurogenéticos. Diante disso, ele encaminhou o caso ao Tribunal de Apelações Criminal de New South Wales
para que as condenações fossem anuladas formalmente. Em 14 de dezembro de 2023, o presidente do Tribunal de Apelações, o juiz-chefe Andrew Bell, leu a decisão. Embora os vereditos do julgamento fossem razoavelmente sustentados pelas evidências disponíveis na época, existe agora uma dúvida razoável sobre a culpa da senhorita Phoebe. E continuou: é apropriado que as condenações da senhorita Phoebe sejam anuladas. Os aplausos tomaram conta do tribunal. A Kathleen, muito emocionada, ela chorou. E do lado de fora do tribunal, ela disse: por quase um quarto de século enfrentei descrença e hostilidade. Sofri abusos de todas as formas. Esperava e rezava para que um dia eu pudesse ficar aqui com meu nome limpo. Sou grata à ciência e à genética atualizadas por me darem respostas sobre o motivo da morte dos meus filhos. Catherine Phoebe perdeu os 4 filhos, ela ficou 20 anos presa, pagando por um crime que ela não cometeu, e o verdadeiro culpado de tudo isso era uma mutação genética que ela carregava no corpo dela e ela não fazia ideia. Então, na verdade, é que a Kathleen também era uma vítima. E eu sou uma defensora da ciência, sabe? Eu defendo muito a ciência, eu amo ciência, porque a ciência, ela vem e traz verdade e faz justiça. A ciência, ela tem esse papel. Então, temos que defender a ciência, porque ela vem sim. Ela traz verdade, ela mostra a verdade e ela ajuda a fazer justiça. Então, esse é o nosso caso de hoje. Eu quero saber o que você achou. Se você quer ver algum caso específico por aqui, basta escrever nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo e também no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e a gente se vê no próximo caso.